Capítulo 41. Em busca de comida. Talvez eu tenha uma maneira de te ajudar, mas não será fácil, disse Nick com uma expressão pensativa. Oru arregalou os olhos, surpreso. Você acha? Perguntou ele. Nick assentiu com a cabeça. Quer dizer, eu sou o extrator-chefe de Zefix em uma empresa e ainda precisamos otimizar a produção de Zefix de um dos nossos espectros. Orua, você teria interesse em se tornar um extrator Zefix? Perguntou Ni. Os olhos de Orua se arregalaram ainda mais, mas desta vez com admiração. Um extrator Zefix? Nika assentiu com um sorriso. Por que não? Mas eu acabei de fazer 11 anos, disse Orua com um pouco de nervosismo. Nika apenas riu. E daí? Por que não começar cedo? Além disso, não é difícil trabalhar com aquele espectro. Basicamente, você só precisa adormecer na presença dele. E como seu sincronizador Zefix ainda não foi sintonizado, você também deve conseguir uma boa habilidade dele. Enquanto você não morrer, nada de ruim pode acontecer. Orua olhou para Ni como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Tem certeza? Eu realmente posso me tornar um extrator Zefix? Claro, disse Nick com uma risadinha. Você vai adquirir uma habilidade, um emprego estável e muito dinheiro. Talvez não ganhe tanto quanto eu, mas ainda assim ganhará mais do que todos os outros na ruptura. Orua começou a pular de alegria. Obrigada. Muito obrigada. Você é o máximo, Nick. Nick riu mais um pouco. Ele sempre gostava de ver Orua animado. Devido à sua situação difícil, Orua raramente era feliz. Sempre que Nick não estava presente, Orua ficava preocupado e estressado. Ele até tinha dificuldade para dormir devido a toda a pressão. De qualquer forma, aparentemente tenho 3 dias de férias por enquanto, o que significa que não posso te levar lá agora, mas depois que minhas férias terminarem, te levarei ao seu futuro local de trabalho. Você vai ver um verdadeiro espectro, Orua, disse Nick, indo. Uau, um verdadeiro espectro! Exclamou Orua, maravilhado. Os dois conversaram mais um pouco, mas alguns minutos depois, Nick saiu de casa novamente. Antes, Nick se sentia sem rumo. Ele não sabia o que fazer com sua recém-conquistada liberdade. Mas agora, esse problema havia sido resolvido. Nick poderia usar sua posição para ajudar um de seus amigos. É gratificante praticar boas ações. Agora que o problema com Urua foi resolvido, devo dar uma olhada em algumas casas na cidade exterior, pensou Nick, animado. Mas pouco tempo depois, Nick parou. Resmungar. Sabe, na verdade estou com bastante fome. Acho que não como nada há um dia ou dois, pensou Nick. O que eu quero comer hoje? Gato. Claro. Alguns cubos de legumes do mercado. Agora posso comprar muitos com o meu dinheiro. Eu também poderia optar pelo cogumelo ferrugem, mas não quero. Tem um sabor um pouco ácido demais para o meu gosto. Embora a casa tenha uma colônia adulta de cogumelos da ferrugem, se eu não os comer logo, eles se tornarão tóxicos e começarão a liberar esporos tóxicos. Nick coçou a nuca. Devo apenas dar uma olhada no mercado, pensou ele, dando de ombros. Nick mudou de direção e caminhou em direção ao mercado dos restos. Assim que ele chegou, a maioria das pessoas se voltou para ele. Porque havia um extrator Zefix aqui. Nick fez o possível para ignorar os olhares, mas eles ainda assim afetaram um pouco o seu humor. Por fim, Nick entrou em uma das lojas laterais do mercado. Ele só tinha entrado em algumas delas por causa de um emprego, mas nunca tinha comprado nada lá. Os produtos nessas lojas eram simplesmente caros demais. A loja em que Nick entrou tinha muitos tipos diferentes de comida espalhados por ali. Havia rato, gato, cachorro, mosca e pássaro, e eles tinham até vários tipos diferentes de cubos de vegetais. A seleção foi incrível. Sei como posso ajudá-lo, senhor? Perguntou o dono da loja a Nick assim que ele entrou. Ei, estou com fome. Você tem algo gostoso para comer? Perguntou ele. O dono da loja olhou para Nick com confusão e suspeita. É sim, mas não tenho certeza se meus produtos têm a qualidade que seu paladar deseja, senhor, disse ele com um sorriso amargo. Nick apenas acenou com a mão, sinalizando que não era nada demais. Só me diga que tem um gosto bom aqui. O dono da loja ficou ainda mais nervoso. Bem, eu fiz um novo caldeirão de sopa de cubos de legumes. Não sei se o senhor está interessado em cubos de legumes, porém, ele provavelmente está mais familiarizado com legumes de verdade. Legumes de verdade? Nick repetiu, surpreso. Ah, é mesmo. Eu tinha me esquecido completamente que deveria haver legumes de verdade em algum lugar. Você tem algum? O dono da loja ficou ainda mais nervoso.
Este extrator Zefix estava se comportando de maneira muito estranha. Seria isso algum tipo de esquema ou técnica para obter informações do dono da loja? A conduta do extrator não fazia sentido. No entanto, o dono da loja não teve outra opção senão aceitar. Infelizmente, não, senhor, disse o dono da loja. Ninguém no Dragos os compraria por causa do preço. Ah, tudo bem, disse Nick. Então, me dê um pouco daquela sopa de legumes em cubos. Claro, senhor, disse o dono da loja enquanto caminhava rapidamente até um caldeirão. O dono tirou a tampa e Nick pôde sentir o aroma. Tinha um cheiro absolutamente incrível. No instante seguinte, o dono pegou uma tigela de metal enferrujado e retirou um pouco da sopa do caldeirão. Serão 10 créditos, senhor, disse o dono, nervoso enquanto colocava a tigela no balcão. 10 créditos correspondiam a 10% do imposto mensal. Somente os ricos da escória podiam se dar ao luxo de comer algo tão luxuoso. A maioria dos clientes da loja provavelmente vinha de gangues. Nick pegou o cartão que havia recebido de mentor e o colocou no balcão. Quando o dono da loja viu o cartão, deu um sorriso amargo. Senhor, não podemos fazer transações com cartões bancários no Dreis. Não me é permitido cobrar o saldo devedor dos bancos, pois vivo na miséria. Capítulo 42. Passeios turísticos. Nick saiu da loja com uma tigela de sopa de legumes em cubos nas mãos. Quando Nick cancelou o pedido ao perceber que não podia pagar, o dono disse que a tigela era por conta da casa. Sendo uma pessoa prática, Nick não viu problema algum nisso e simplesmente aceitou de bom grado. Nick também disse ao dono que ele poderia pedir ajuda a Nick se precisasse de alguma coisa. Após sair rapidamente do mercado, Nick olhou com espanto para a tigela de sopa de legumes em cubos que tinha nas mãos. Nos confins da terra, as pessoas comiam principalmente carne. Rato, gato, cachorro, insetos e assim por diante. No entanto, também era necessário comer alguns cubos de legumes de vez em quando. Os cubos de vegetais eram cubos verdes feitos de diferentes vegetais, que não podiam mais ser vendidos na cidade exterior. Quando os vegetais começavam a estragar, as lojas os vendiam para uma das gangues, que então os recolhia, jogava-os em algum tipo de forno e os cozinhava até que não restasse nenhuma água neles. Um cubo pesava cerca de 100 gramas e custava um crédito. Foi caro. Por causa disso, as pessoas em Drade só os comiam uma vez por semana, mais ou menos. Caso contrário, começariam a apresentar vários sinais de desnutrição. A tigela de sopa de legumes em cubos tinha uma cor bege e uma espécie de camada oleosa por cima que parecia ter se separado da sopa. Os cubos se transformaram em pedaços viscosos e pastosos que nadavam no caldo bege. Nick também conseguiu ver algumas larvas de mosquito nadando no caldo. Essas não eram larvas de mosquitos comuns, mas sim larvas de mosquitos pertencentes ao espectro, o mosquito. Os mosquitos do espectro se reproduziam continuamente e, aparentemente, o espectro não se importava se alguém comesse as larvas. Na verdade, eles eram encontrados principalmente nos resíduos e estavam muito saudáveis. Mas também eram caros. As larvas desses mosquitos eram muito maiores do que as dos mosquitos comuns. Cada uma tinha cerca de 5 centímetros de comprimento. Quando Nick viu a sopa, soube que tinha em mãos algo de altíssima qualidade. Não me admira que isso seja tão caro, pensou Nick, maravilhado. Tem 4 ou 5 larvas e provavelmente mais de 300 gramas de cubos de vegetais. Isso é comida suficiente para 2 ou 3 dias. Nick levou lentamente a tigela à boca e bebeu o caldo quente. A gordura havia se separado da água e as larvas tinham um gosto amargo e metálico. Um leve sabor de vegetais, ainda distante, podia ser percebido. Nick fechou os olhos em êxtase. Foi incrível. Ele nunca havia comido nada tão bom em toda a sua vida. Além disso, que gosto forte é esse? Não consigo identificar o que é. Tere, isso é ferrugem. Na mente de Nick surgiu a imagem de uma grande rocha perto da periferia da cidade. Aquela rocha era feita de um mineral mágico que podia tratar certas condições específicas que causavam tonturas, náuseas e vômitos. Bastava que as pessoas lambessem a pedra por um tempo para se sentirem melhor. Nick tinha ouvido algumas pessoas se referirem a isso como sal, mas era comumente conhecido como lambida de ferrugem, já que as pessoas o lambiam de uma pedra suja. Colocar pasta de ferrugem na sopa. Que ideia genial! Pensou Nick. Tem um sabor incrível. Durante a hora seguinte, Nick consumiu o caldo lentamente e, ao terminar, sentiu-se incrivelmente bem. Nick sentiu como se seu corpo estivesse lhe dizendo quão feliz ele estava.
Esta é a vida, pensou Nick, satisfeito. Se eu pudesse comer esta sopa todos os dias, poderia morrer feliz. Um instante depois, Nick bocejou. Cara, agora estou ficando cansado. Acho que devo voltar para casa e dormir um pouco. Nick se espreguiçou e se virou para ir embora. Após sua chegada, Nick entrou em seu quarto e se jogou em seu confortável prato de metal sem ferrugem. Seu corpo inteiro relaxou ao sentir o abraço reconfortante do sono o envolver. Algumas horas depois, Nick acordou novamente e, desta vez, sentiu-se desperto e revigorado. Ele dormiu maravilhosamente bem. Ao acordar, ele coçou lentamente a nuca, relaxado. Cara, me sinto ótimo, pensou ele, bocejando. Então, o que eu faço hoje? Após refletir um pouco, Nick decidiu dar uma olhada na cidade exterior. Nick passou o dia inteiro passeando pela cidade exterior e aprendeu muitas coisas. Por exemplo, ele havia aprendido quantos tipos diferentes de lojas existiam. Existiam lojas que vendiam pedras caras que não tinham outra função além de serem bonitas. Foi uma loucura. Porque alguém pagaria para carregar uma pedra consigo? Nick também aprendeu que existiam lugares onde ele podia dormir sem fazer dele sua casa. Esses lugares eram chamados de hotéis. Não havia hotéis nos subúrbios, pois havia mais casas do que pessoas, mas o mesmo não acontecia na cidade exterior. Depois de se informar sobre os hotéis, Nick decidiu alugar um quarto por alguns dias e convidou Urua para ir com ele. Nick não queria passar todo o seu tempo sozinho, e também queria ter alguém com quem se sentisse à vontade. Nick chegou a visitar vários restaurantes, mas não comeu em nenhum deles. Os preços eram absurdos para tão pouca comida. 10 créditos por 150 gramas de carne. Ele poderia conseguir isso de graça, bastava pisar em alguns insetos. A sopa que ele havia comido no dia anterior pesava quase 1 quilo, incluindo o caldo, e os ingredientes pesavam mais de 400 gramas. Por fim, Nick conseguiu algum dinheiro vivo de um banco e comeu mais sopa de legumes em cubos com ouro. No dia seguinte, Nick e Oru exploraram mais um pouco a cidade exterior. E finalmente chegou a hora de voltar ao trabalho. Chegou a hora de Oru trabalhar com o sonhador. Capítulo 43. Eu quero. É ótimo, não é? Perguntou Nick. Orua ficou parado em frente a um enorme armazém, com os olhos cheios de admiração. Um fabricante das EFIX. Ele estava em frente a uma fábrica das EFIX e estava prestes a se tornar um funcionário de uma delas. Vamos entrar, disse Nick com um sorriso encorajador. Nesse momento, ainda era cedo pela manhã. Nick havia decidido vir à tarde por causa do horário de sono de Orua. Para Orua, era melhor dormir durante a noite e por isso eles tinham chegado tão cedo. Trabalhar com o sonhador pode parecer um descanso, mas na verdade não é. Por isso, Nick queria fazer mais uma sessão de trabalho antes de irem para casa dormir. Os dois entraram no armazém e Orua olhou para a enorme parede de metal à sua frente. É aí que fica? Perguntou ele. Nick assentiu com a cabeça. Sim. Infelizmente, não posso dar detalhes sem o mentor. Oru apenas assentiu com a cabeça, demonstrando que havia entendido. Um instante depois, Oru notou um homem alto de cabelos castanho claros sentado em frente a uma mesa. Havia várias folhas de papel sobre a mesa e o homem as observava com as sobrancelhas franzidas. Você chegou um pouco cedo, disse o mentor com um sorriso, sem desviar o olhar das folhas de papel. Sim, respondeu Nick com uma risadinha. Além disso, trouxe alguém que quero transformar em um dos meus extratores EFIX. Ah, é agudo, disse o Intor, erguendo os olhos dos seus papéis. No entanto, ao ver o menino, franziu a testa. Você está falando dele? Sim, disse Nick, acenando com a cabeça. Nick empurrou Orua um pouco para a frente e Orua olhou para o Intor com respeito e medo. Olá, senhor, eu quero me tornar um extrator Zefix, disse Orua, conseguindo não gaguejar. O Intor olhou para Orua com um olhar insatisfeito. Quantos anos você tem? 11, senhor, disse Orua educadamente. Você tem família? Orua ficou um pouco surpresa com a pergunta e até Nick ergueu uma sobrancelha em confusão. Ele não, senhor, respondeu Orua. Presumo que você seja dos Dreles? Perguntou o Intor. Orua assentiu com a cabeça. Sim, senhor. Você é membro de alguma organização ou gangue? Não, senhor, disse Orua. Do que se trata tudo isso? Perguntou Nick. Por que você está fazendo todas essas perguntas? Essas perguntas têm um propósito, Nick, disse o Intor sem olhar para ele. Se você morresse aqui, alguém viria me procurar? Perguntou o Intor.
Essa pergunta deixou Urua bastante nervoso e até Nick franziu a testa. No entanto, Nick permaneceu em silêncio. Não, senhor, disse Urua com um misto de medo e tristeza. O mentor continuou olhando para Urua com uma expressão infeliz. Nick, preciso falar com você em particular, disse o mentor antes de se levantar e caminhar para trás da unidade de contenção. Nick parecia desconfiado e infeliz, mas simplesmente seguiu em frente. Urua ficou sozinha em frente à unidade de contenção. Nick, você sabe mesmo o que está fazendo? Perguntou o mentor, arqueando uma sobrancelha. Por favor, explique melhor, disse Nick. Ele é só um garoto, Nick, explicou o mentor. Só porque você conseguiu resistir ao sonhador não significa que todos consigam. Há muitos casos de extratores que morreram trabalhando com um espectro que se alimenta da mentalidade das pessoas, mesmo quando não deveriam. O excesso de estresse pode causar uma parada cardíaca ou desligar o cérebro. Fiz todas essas perguntas antes porque queria ter certeza de que ninguém estaria nos procurando caso o sonhador o matasse. Nick franziu a testa. Então, não podemos contratá-lo? Perguntou. Tecnicamente, essa não é uma decisão minha, disse o mentor. Não foi decisão sua. Perguntou Nick, arqueando uma sobrancelha. Eu sou o presidente CEO. Não lido com questões de pessoal a menos que estejam diretamente relacionadas a mim, disse o mentor. Você é o chefe extrator de Zefix. É seu dever montar uma equipe de extratores de Zefix competentes e designar os espectros a eles. Se quiserem empregar esse rapaz, fiquem à vontade. No entanto, se algo acontecer, a responsabilidade será sua. Se o sonhador o matar acidentalmente, a culpa é sua e você terá que assumir a responsabilidade e lidar com as consequências. Ao ouvir isso, Nick sentiu o peito apertar. Nesse instante, a imagem de Orua morto passou pela sua mente. Preciso falar com ele de novo, disse Nick. Certo, respondeu o mentor, com neutralidade. Se você decidir contratá-lo, me avise e eu lhe darei nosso contrato padrão. Ele sabe alguma coisa sobre o sonhador ou como o obtivemos? Nick balançou a cabeça. Não. Por algum motivo, os olhos de Winter pareceram demonstrar certo alívio. Bom, no instante seguinte, os dois caminharam novamente até a frente da unidade de contenção. Winter voltou para sua mesa enquanto Nick foi até Orua. Oru olhou para Nick com ansiedade. Escute, Oru, disse Nick. Quero que você saiba que se tornar um extrator Zefix não é isento de perigos. Se você decidir se tornar um extrator Zefix, poderá passar por um curto período de dor terrível. A dor pode ficar tão intensa que você pode morrer. Orua respirou fundo ao ouvir isso. Sua sobrevivência não é garantida, Orua, disse Nick com uma expressão séria. Mas se você conseguir sobreviver, se tornará um extrator Zefix aqui. Mas você também pode morrer. Tem certeza de que quer se tornar um extrator Zefix aqui? Ainda não é tarde para desistir, disse Nick solenemente. Orua parecia bastante preocupado enquanto olhava para o chão. Naturalmente, ele estava com muito medo. Eu vou fazer isso, disse Orua, olhando nos olhos de Nick com desespero. Não sobrou nada para mim nos remanescentes. Meus pais estão mortos. Eu nunca tive irmãos. Eu não tenho família. Não tenho amigos além de você. É agora ou nunca. Nick, eu quero fazer algo da minha vida. Nick continuou olhando para Orua com uma expressão séria. Tem certeza? Perguntou ele novamente. Tenho certeza, respondeu Orua. Sou forte e tenho muita força de vontade. Consigo lidar com a dor. Passaram-se alguns segundos. Então, Nick assentiu com a cabeça. O mentor me deu o contrato. Capítulo 44. Urua e o Sonhador. O mentor olhou para Urua, suspirou e entregou 2 folhas de papel para Nick. Um deles era um acordo de confidencialidade, que garantia que Urua não revelaria os segredos da empresa a ninguém, e o outro era o contrato de trabalho. Nick pegou o acordo de confidencialidade e começou a lê-lo para Urua. Nick, você não precisa ler para mim. Eu consigo ler sozinho, disse Urua. Os olhos de Nick se arregalaram em surpresa. Você sabe ler? Perguntou ele, chocado. Oru assentiu com a cabeça. Meu pai me ensinou isso quando eu era jovem. Bem, tudo bem, disse Nick enquanto entregava o acordo de confidencialidade. Orua leu tudo em apenas alguns minutos e assentiu com a cabeça. Um instante depois, ele assinou. Você não tem perguntas? Perguntou Nick, surpreso. Eu simplesmente não posso contar nada específico para ninguém, certo? Perguntou Orua. É claro. É só isso, disse Nick. Oru assentiu com a cabeça e pegou o contrato propriamente dito. Após ler tudo, Orua ficou chocado.
Eu fico com 10% do que produzo. Ele perguntou. Isso não é muito dinheiro. Nick também analisou o contrato, pois era diferente do seu. E, de fato, Orua ficou com 10% do que produziu. Isso significava que ele receberia 500 créditos por sessão com o sonhador. Nick perguntou ao Intor sobre a divisão específica da receita. Como CEO e presidente, recebo 20%, disse o Intor. 10% vão para você. 10% vão para o extrator específico que produziu tudo. 60% vão para a empresa como fundos. Inicialmente, Nick ficou um pouco confuso. Se Orua recebesse 10% e Nick recebesse 10%, então Nick não ganharia o mesmo que Orua. Ele não era o extrator-chefe de Zefix. Mas então, Nick percebeu que receberia o dinheiro sem fazer absolutamente nada. E se ele próprio trabalhasse com o sonhador, receberia tanto quanto o Intor. Então, se eu conseguir mais extratores, ganho ainda mais dinheiro. É como se outras pessoas estivessem fazendo o meu trabalho. No entanto, Nick também não se sentia muito à vontade com isso. Na prática, estou tirando dinheiro de alguém sem fazer nada. Isso não é como roubar. Quer dizer, eu não fiz nada. Nick olhou para a unidade de contenção. Embora eu tenha encontrado a maneira de trabalhar com o sonhador, também fui eu quem negociou com ele. Então, acho que, de certa forma, eu realmente fiz alguma coisa? Pensou Nick, incerto. Não sei. Quer dizer, tudo bem, mas ainda parece um pouco estranho, pensou ele enquanto coçava a nuca sem jeito. Por fim, Nick parou de pensar em todas as implicações morais e simplesmente observou-o assinar o contrato de trabalho. Ótimo, disse Nick com um sorriso radiante enquanto entregava o contrato assinado ao Intor, que o guardou sem dizer uma palavra em uma pasta ao lado de sua cadeira. Agora você é oficialmente um dos meus funcionários, disse Nick com um sorriso radiante. Prazer em conhecê-lo, chefe. Oru exclamou com uma voz alegre enquanto fazia uma saudação simpática. Nick colocou a mão na cabeça de Oru e bagunçou um pouco o cabelo dele. Muito bem, então, deixe-me explicar o que fazemos aqui e qual será o seu trabalho. Oru assentiu com a cabeça e ouviu com entusiasmo. Nos minutos seguintes, Nick contou a Orua tudo o que sabia sobre o sonhador. Então, eu só tenho que dormir ao lado dele? Perguntou Orua, surpresa. Orua pensava que seu trabalho seria muito mais difícil do que simplesmente dormir. Sim, disse Nick com um sorriso irônico. O sonhador vai até te ajudar a dormir. No entanto, ainda é preciso ter cuidado. Afinal, é um espectro. Orua piscou. Nick, o que eu devo fazer se ele decidir me atacar? Nick demorou um pouco para responder. Certo, o que Orua deveria fazer. Até mesmo Nick poderia morrer se o sonhador decidisse atacar. O que o pequeno Orua poderia fazer? Provavelmente não vai acontecer, disse Nick com uma risada nervosa. Ele sabe muito bem que não pode simplesmente te matar. Não seria do interesse dele. Orua pareceu preocupado novamente. Bem, acho que devo apresentá-los, disse Nick enquanto caminhava em direção à unidade de contenção. Para quem? Perguntou Orua. Quem? Perguntou Nick. Você quer dizer quem, certo? Não, é a quem, respondeu Orua. A quem você vai me apresentar? O quê? Por quê? Quem é esse tal de quem? Perguntou Nick. Não sei, mas meu pai sempre me corrigia, disse Orua. De qualquer forma, a quem? O sonhador, disse Nick. Espera, o quê? Agora, perguntou Orua, nervosa. Nick assentiu com a cabeça. Sim. Orua olhou em volta, nervoso, mas acabou seguindo Nick. Bem, você é o chefe. Nick assentiu com a cabeça e abriu a porta de acesso aos funcionários da unidade de contenção. Alguns segundos depois, Nick e Oru entraram na unidade de contenção. Oru estava um pouco atrás de Nick, mas ao olhar por cima do torso de Nick, ele pôde ver o sonhador. A coruja negra estava parada no canto da sala, olhando nos olhos de Nick. Nick estreitou os olhos e olhou para o sonhador. Pouco depois, o sonhador virou a cabeça e olhou para Orua. Quando Orua viu o sonhador olhar para ele, um arrepio de terror percorreu seu corpo. Que olhos? Por algum motivo, Orua sentiu que estava prestes a morrer. Essa coisa era perigosa. Ele teve que ir embora. Ele teve que correr. Nick percebeu a reação de Orua e o agarrou pelo braço antes que ele pudesse fugir. Orua continuou olhando para o sonhador enquanto seu corpo se inclinava para trás, pronto para fugir assim que pudesse. O sonhador não demonstrou nenhuma reação. Orua. Nick gritou agressivamente. O corpo de Orua tremia e seus olhos aterrorizados fitaram Nick. Agora você é um extrator Zefix.
Você precisa ser corajoso e encarar o perigo de frente. Orua respirou fundo e tentou se acalmar. No entanto, quando olhou para o sonhador novamente, seu medo explodiu mais uma vez, e ele tentou se soltar do aperto de Nick. Orua, o que está acontecendo com Ar? A pergunta de Nick foi interrompida por Orua, que mordeu a mão dele. Naturalmente, Nick soltou Orua e Orua saiu correndo da unidade de contenção apavorada. Nick franziu a testa e olhou para a mão que sangrava levemente. Que diabos é de errado com ele? Pensou Nick. Nick olhou para o sonhador. O sonhador olhou para trás. Voltarei em breve. Então, Nick saiu da unidade de contenção. Capítulo 45. Responsabilidade. Nick saiu da unidade de contenção e viu Orua tentando abrir a porta do armazém. Orua. Nick gritou com raiva enquanto corria em direção a ele. Ao ouvir a voz irritada de Nick, Orua sentiu um arrepio em todo o seu corpo antes de congelar. Nick chegou rapidamente por trás de Orua e o virou à força para que ficasse de frente para ele. Orua olhou nos olhos de Nick com terror. Qual é o seu problema? Gritou Nick. 3. Orua gaguejou. Ele não. Não. Não posso. Orua. Nick gritou novamente. Se acalma. É só o sonhador. Ele nem fez nada. Só ficou olhando para você. Os olhos mortos do sonhador atravessaram a mente de Orua mais uma vez, e seu corpo estremeceu. Orua. Nick gritou novamente. Orua foi arrancado à força de seu terror pelo grito de Nick. Nick, mudei de ideia. Não quero mais ser um extrator Zefix. Quero ir para casa. Nick olhou para Orua, chocado. O quê? Por quê? Você disse que estava disposta a encarar o perigo de frente. Você disse que tem força de vontade e quer uma chance de fazer algo da sua vida. Orua apenas balançou a cabeça freneticamente. Não, eu não posso. Eu vou morrer. Eu posso sentir. Eu vou morrer. Não quero ver esse monstro de novo. Isso vai me matar, Nick. Eu consigo sentir. Isso vai me matar. Orua. Nick gritou novamente enquanto sacudia levemente o pequeno corpo de Orua. Calma. Você precisa se acalmar. Surpreendentemente, gritar com Orua para que ela se acalmasse pareceu funcionar e Orua respirou fundo algumas vezes. Nick, eu não posso voltar lá. Eu vou morrer. Eu sei disso. Eu sinto isso. Implorou Orua. Nick olhou para Orua com as sobrancelhas franzidas. Vamos lá, Orua, disse Nick com uma voz mais calma. É só uma coruja grande. Você vai dormir, ter um pequeno pesadelo e vai acordar rico. Além disso, você também ganha uma habilidade, já que seu sincronizador Zefix será sintonizado com o sonhador, explicou Nick. Uma única sessão com o sonhador pode mudar sua vida para sempre, para melhor. Não desperdice essa oportunidade. Orua não respondeu imediatamente e apenas olhou para o chão à sua frente. Silêncio. Com o passar dos segundos, a respiração de Orua acelerou e seu corpo começou a tremer novamente. Não, disse Orua com convicção, olhando nos olhos de Nick. Eu não vou voltar lá. Nick olhou para Orua com uma expressão preocupada. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Gritou Orua. No instante seguinte, Orua olhou para o chão novamente. Não podemos simplesmente voltar para casa, Nick. Nick respirou fundo. Preciso falar com o mentor, disse Nick. Obrigado, disse Orua baixinho, olhando para o chão com medo e vergonha. Apesar de sentir medo, Orua também sentia que havia decepcionado Nick. Orua queria encarar o sonhador, mas sempre que pensava nos olhos do sonhador, seu corpo e alma se recusavam a interagir com ele de qualquer forma. Nick caminhou até o mentor e suspirou. Desculpe, mas Orua está se demitindo. O mentor largou as folhas de papel e olhou para Nick com uma expressão séria. O garoto é um problema, disse o mentor. Nick suspirou. Eu sei. Desculpe por tomar seu tempo. Eu sempre vi como ele era corajoso e pensei que ele poderia trabalhar com o sonhador. Afinal, o sonhador é basicamente uma coruja gigante. O mentor olhou nos olhos de Nick sem dizer uma palavra, com uma expressão impassível. Achei que ele daria conta, acrescentou Nick. Mas no fim das contas, ele é só uma criança. Nick suspirou. Eu devia ter imaginado. A culpa é minha. Desculpe. O mentor não parava de olhar para Nick. Seguiram-se alguns segundos de silêncio, e Nick começou a sentir-se um pouco desconfortável sob o olhar inexpressivo de Wintor. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer, Nick, disse o Wintor. Nick olhou para o Wintor com um misto de confusão e preocupação. O que você quer dizer? Perguntou ele. Nick,
Por que você acha que eu perguntei ao garoto sobre sua família, amigos e círculo social? Perguntou o Intor. Os batimentos cardíacos de Nick aumentaram, mas ele não disse nada. Por sua causa, explicou o Intor. Se as coisas derem errado, quero que as consequências sejam as menores e menos importantes possíveis. Não tenho problemas em deixar um extrator experiente se demitir. Eles têm experiência e são adultos. Sabem o que significa quebrar um acordo de confidencialidade. Mas ele é só uma criança. Você viu o que aconteceu quando ele viu o sonhador. As crianças geralmente não sabem o que sentem ou pensam. Elas não têm experiência suficiente para se avaliarem objetivamente. Você viu quanto ele estava motivado e entusiasmado quando lhe disse que mudaria de vida e trabalharia com o sonhador, mas assim que o conheceu, fugiu com medo. O mesmo pode acontecer com um acordo de confidencialidade. É claro que a punição por quebrar o acordo de confidencialidade é a morte, mas o garoto ainda não é adulto. Ele pode acreditar que será impune contanto que faça a outra pessoa prometer que não contará a ninguém. Nesse ponto, o dano já está feito. O peito de Nick apertou de ansiedade, mas ele fez o possível para parecer calmo. Então, qual é o seu plano? Perguntou Nick. Como podemos resolver esse problema? Vitor olhou nos olhos de Nick em silêncio por um tempo. Os batimentos cardíacos de Nick aumentaram ainda mais. Que tal fazê-lo assinar outro contrato? Perguntou Nick. Um que torne ainda mais difícil quebrar o acordo de confidencialidade. E ao enviar Pator para ficar de olho em Orua, eu pago com meu próprio dinheiro. E se eu simplesmente continuasse morando com ele até que ele estivesse pronto para encarar o sonhador de verdade? Cantor não respondeu. Ele simplesmente continuou olhando para Nick sem demonstrar nenhuma emoção. Nick, o garoto é um problema. Sua permanência representa um perigo para a empresa. Só existem duas maneiras de isso terminar. Primeiro, ele não sai deste armazém e se torna um extrator Zefix oficial ao trabalhar com o sonhador. 2. Vou pedir ao pator que o acompanhe até em casa e no caminho de volta. O menino vai cair acidentalmente pelas grades do depósito de resíduos. Mas ele estará morto antes de atingir a água. Não vou colocar minha empresa nas mãos da capacidade de uma criança de 11 anos de guardar um segredo. Capítulo 46. Responsabilidade. A mente de Nick quase parou. Urua seria morto. Oh. Diga que você está brincando, disse Nick, com a voz calma. Não estou brincando, disse o Intor. Você está louco, gritou Nick. Ao longe, Orua ouviu Nick e ficou ansiosa novamente. Não, eu não estou louco, disse o Intor com calma, mas com firmeza. Estou fazendo o melhor para a empresa. Meu trabalho é fazer com que esta empresa prospere e seja lucrativa. Na verdade, lidar com essas coisas nem sequer é diretamente minha função. Terceiro, o fato de eu estar disposto a enviar Pator para lidar com a questão é um favor que estou fazendo. Estou sendo leniente porque você não sabe como a Cefix Manufacturers e o mundo dos negócios funcionam. Nick rangeu os dentes. Você está disposto a simplesmente matar uma criança? Agora, ele é uma criança, perguntou o Intor, irritado. Antes, você o contratou como se ele fosse um adulto de verdade. Você o tratou como um adulto. Portanto, ele precisa assumir a responsabilidade por seus atos como um adulto. Ele cumpre o contrato ou arca com as consequências, disse o Intor. Ele tem 11 anos, o Intor. Nick quase gritou. Você está disposto a matar uma criança de 11 anos pelo seu negócio? É problema nosso, Nick, disse o Intor. E você também não é muito melhor. Você estava disposto a fazer uma criança trabalhar com o espectro, o inimigo natural da humanidade e a existência mais perigosa do mundo. Eu te avisei. Mentor gritou um pouco. Eu te disse que essa é a sua responsabilidade. Mas, quando algo dá errado, você não tem maturidade para lidar com a situação. Agora sou eu quem tem que lidar com esse problema. Como você não conseguiu fazer seu trabalho direito, agora tenho que dar a ordem para matar uma criança. Você acha que isso é fácil para mim? Você acha que eu sou algum tipo de máquina fria que não sente nada? Eu não quero matar a porra da criança também, mas eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, tudo o que sacrifiquei por este negócio terá sido em vão. E mais, como você acha que Pator vai se sentir? Pator foi treinado para lidar com essas coisas, mas ele nunca matou uma criança antes. Isso também vai prejudicá-lo por muito tempo. Como você não consegue lidar com seus próprios erros, outras duas pessoas têm que sofrer. Sua estupidez, indecisão e fraqueza mental são os motivos pelos quais Pator e eu temos que passar por tanta dificuldade agora.
Além disso, se você simplesmente tivesse desistido de contratá-lo depois do meu aviso, ele também não precisaria ter morrido, gritou o Entor. Então por que você não me impediu? Nick gritou de volta. Porque é sua responsabilidade, disse o Entor em tom agressivo. Você é meu extrator-chefe de Zefix. Você é um líder. Você é um gerente. Esta é a diferença entre um extrator Zefix e um extrator-chefe Zefix. Responsabilidade. Se um extrator morrer, a culpa é sua. Seus processos não foram bons o suficiente, ou você escolheu a pessoa errada ou obrigou alguém a trabalhar no horário errado. Se algo acontecer a um extrator ou a um espectro, você será sempre, pelo menos em parte, responsável. Você toma as decisões. Você tem toda a liberdade. Mas se algo der errado, a culpa é sua. Nick cerrou os dentes. Ele reconheceu que o que o Intor disse fazia sentido e que ele estava certo. Mas Soru era apenas uma criança. Por mais responsável que Nick se sentisse, simplesmente não me parecia certo matar uma criança. Nick cerrou os punhos com toda a sua força, a dor tornando um pouco mais fácil pensar. Resolva o problema, ordenou o Intor, sentando-se novamente. Se você precisar que o Pator tome alguma providência, me avise. Eu te dei essa posição porque senti que podia confiar em você e porque senti que você tem o talento e a mentalidade necessários para ela. Não traia a confiança que depositei em você, disse o Intor. Nick não respondeu e apenas rangeu os dentes enquanto olhava fixamente para a mesa. Nesse momento, Nick foi dominado por uma onda avassaladora de raiva, frustração, culpa, medo, incerteza e impotência. Foi eu quem o contratou, pensou Nick, com angústia. Fui eu quem tomou a decisão. No entanto, pensou Nick, olhando para o Entor novamente. O Entor, disse Nick lentamente. O Entor não respondeu. Sim, é minha responsabilidade, disse Nick. No entanto, por que você não me disse o que aconteceria se Urua decidisse renunciar? Eu sei que você não precisava, mas sinto que isso poderia ter sido evitado se você simplesmente tivesse me dito. O Entor não respondeu por vários segundos. Eu precisava que você aprendesse, disse o Entor. Eu precisava te mostrar que tipo de poder você tem, e precisava te mostrar o que aconteceria se você o usasse de forma irresponsável. Neste momento, a empresa ainda é nova e nossa sobrevivência ainda não está intrinsecamente ligada ao sucesso. Se algo der errado agora, ainda posso corrigir. Depois disso, o Entor ficou em silêncio. Nick expirou fundo. No fim das contas, a culpa é minha, pensou Nick. Eu deveria ter imaginado que Orua não seria capaz de tomar uma decisão tão importante. Eu nunca deveria ter lhe dito que ele se tornaria um extrator Zefix. Nick expirou fundo mais uma vez enquanto se virava para olhar para Orua, a longe. No instante seguinte, Nick cerrou os dentes e estreitou os olhos. E é minha responsabilidade lidar com essa questão. Sinto muito, Orua. Nick caminhou até Orua. Ao ver a expressão de Nick, Orua ficou apavorado e paralisou. Nick agarrou o braço de Orua e o puxou em direção à unidade de contenção. O rosto de Orua empalideceu imediatamente e seu corpo começou a tremer. Não. Não, Nick. O que você está fazendo? Nick cerrou os dentes ainda mais. Sinto muito, Orua, mas você precisa trabalhar com o sonhador, disse Nick em tom sombrio. Não, não. Nick, eu não quero. Por favor. Gritou Orua, tentando ao máximo se libertar do aperto de Nick. Desculpe, repetiu Nick. Eu também não quero fazer isso. Mas estou fazendo isso apenas para o seu próprio bem. Você pode me odiar se quiser, mas agora preciso que você trabalhe com o sonhador. Não, por favor, não, gritou Uru enquanto começava a morder a mão de Nick. Nick começou a sangrar, mas continuou puxando Uru. Nick abriu a porta para o sonhador. E quando a porta se abriu completamente, Nick empurrou Uru para dentro antes de entrar ele mesmo. No segundo seguinte, a porta se fechou atrás dele. Capítulo 47 Vilão. Não. Nif, me desculpe. Por favor, me deixe ir. Orua gritou em pânico enquanto tentava passar por Nick. Nick simplesmente empurrou Orua para frente, fazendo-o cair de bunda no chão. Isso é para o seu próprio bem, Orua, disse Nick com um tom sério. Você tem que trabalhar com o sonhador. Você tem que. Orua podia sentir o olhar morto do sonhador em suas costas, fazendo com que sua mente mergulhasse ainda mais no pânico. Eu não posso. Não. Gritou Orua enquanto tentava sair novamente. Nick cerrou os dentes e empurrou Orua para longe novamente. Eu também não quero fazer isso, mas você tem que fazer.
disse Nick. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Orua perguntou, numa mistura de traição, raiva e terror. O que eu te fiz? Eu pensei que éramos amigos. Nick não respondeu imediatamente. Não posso contar a Orua que o Entoro teria matado se ele tivesse ido embora. Se ele souber, ficará furioso e fará alguma besteira. Ele pode tentar causar o máximo de dano possível ao Entor, o que significaria espalhar todos os segredos que Orua conhece. Não posso deixar que ele faça isso. Não porque isso vá magoar o Entor, mas porque significará a morte de Orua. Orua é uma criança, e a culpa é minha por não ter percebido isso antes. Se ele ficar muito zangado, todo esse sofrimento terá sido em vão e ele acabará morrendo de qualquer maneira. Não posso deixar Orua morrer. E para isso, eu tenho que ser o vilão. De qualquer forma, é minha responsabilidade. É justo que eu também pague o preço. Isso é para o seu futuro, Orua, gritou Nick. Você não sabe a sorte que teve nos Drakes até agora. Se você não der o primeiro passo agora, ficará para sempre na lama. Você está mentindo, Orua gritou de volta. Você estava disposto a me deixar ir, mas aí você conversou com aquele outro cara. E agora, de repente, você está me obrigando a fazer isso. É ele, não é? É ele quem te obriga a me obrigar. Nick ficou ainda mais ansioso e rangeu os dentes com mais intensidade. Van. Orua sentiu como se o mundo estivesse girando. No instante seguinte, ele sentiu-se caindo no chão. O mundo de Orua girou, e levou um tempo para que ele conseguisse pensar com clareza novamente. Foi então que ele viu. Sunny. Dentes. Nick deu um tapa em Orua, quebrando 3 de seus dentes no processo. Por sorte, os 3 dentes ainda eram de leite, o que significava que os dentes permanentes ainda estavam lá. Mesmo assim, Orua ainda sentia uma dor imensa naquele momento. Mas mais forte que a dor foi o choque. Nick o havia atingido. Nick nunca o tinha batido antes. Além disso, não se tratava apenas de um tapa inocente. Não, foi um forte golpe de costas que fez Orua sangrar. Você vai me agradecer depois, disse Nick friamente. Contudo, ao contrário da impressão que Nick transmitia externamente, ele na verdade sentia absoluto nojo do que estava dizendo e demonstrando. Me agradecer depois? Nem pensar, pensou Nick, rangendo os dentes. Se eu fosse ele, me odiaria pelo resto da vida. Não sou da família dele e só sou amigo dele há alguns meses. Não tenho o direito de obrigá-lo a fazer nada disso. Nick respirou fundo, mas fez parecer que estava inspirando profundamente por frustração e raiva. Sinto muito, Orua. Nick caminhou lentamente para a frente. Vane. E Nick chutou Orua em direção ao meio da unidade de contenção. Desculpe. Orua rolou para o meio da unidade de contenção e olhou para Nick com puro choque. Era como se Nick tivesse se transformado em alguém que ele nunca tinha visto antes. Será que ele realmente é assim? Pensou Orua, tomado pelo medo, choque e sentimento de traição. Será que todo o resto não passava de uma farsa? Será que ele só queria que eu assinasse o contrato para me obrigar a fazer coisas? Essa sua verdadeira essência? No entanto, Orua não disse nada. Silêncio. Vá trabalhar com o sonhador, disse Nick friamente. Eu ficarei aqui até você terminar. Naquele instante, Orua lembrou-se de que estava na unidade de contenção do sonhador e lentamente se virou. Apenas 2 metros atrás de Orua estava o sonhador. Até então, não havia se movido e continuava olhando para Orua com seus olhos sem vida. A mente de Orua congelou. Seus batimentos cardíacos ultrapassaram os 200 por minuto e o mundo começou a girar ao seu redor. Orua começou a respirar muito rapidamente, o que só aumentou sua tontura. Então, ele caiu. Orua havia perdido a consciência devido ao choque e medo avassaladores. Ao ver isso, o sonhador virou-se lentamente para olhar para Nick. Ele vai trabalhar conosco daqui para frente, disse Nick lentamente. Você poderá se alimentar dele pelas próximas 8 horas e, se ele sobreviver, continuará trabalhando com você. Se ele não aceitar, serei o único a trabalhar com você daqui para frente. Se tudo correr bem, também procurarei uma terceira pessoa para trabalhar com você. Não faça nenhuma besteira, disse Nick friamente. O sonhador virou-se lentamente para olhar para Orua novamente. Então, caminhou lentamente em direção à cabeça de Orua. E parou. O sonhador simplesmente ficou ao lado da cabeça de Orua e olhou fixamente para seus olhos fechados. Um instante depois, as pálpebras de Orua se contraíram, mas nesse momento,
Nick percebeu que a concentração de prefix na unidade de contenção havia aumentado. Nick só esperava que esse aumento não significasse que o sonhador queria atacar. Por sorte, o aumento do prefix não soou o alarme e as pálpebras de Orua se acalmaram 2 segundos depois. A respiração de Orua mudou e seu corpo involuntariamente se moveu para uma posição mais confortável. Ele estava dormindo. Ao ver isso, Nick suspirou e sentou-se em frente à porta. Por um tempo, Nick apenas respirou fundo algumas vezes, com a respiração trêmula, e lentamente levou a cabeça entre as mãos. O sonhador começou a se alimentar. O recipiente Zefix estava sendo enchido. No entanto, Nick não estava feliz. Nem um pouco. Capítulo 48. Contemplação. Na cela de contenção, Nick simplesmente ficou sentado no chão, imóvel. Ele não disse nada. Sinto muito, Orua. Nick não se mexeu. Desculpe. Eu devia ter imaginado que as coisas não seriam tão fáceis. Apesar de o sonhador não ser muito assustador para um espectro, ele ainda é um espectro. E você é uma criança. Como eu poderia imaginar que uma criança seria capaz de trabalhar com um espectro? Eu sou estúpido. Eu sou um completo retardado. Eu sinto muito. Eu fui quem errou, e agora você tem que pagar o preço. Tudo isso é culpa minha, Orua. Os membros de Nick tremiam de frustração, culpa e raiva. Eu me sinto péssima. Por favor, Orua, quando você acordar, não faça nenhuma besteira. Você pode me odiar. Pode me ignorar. Você pode tentar me arruinar. Para mim, está tudo bem. Mas, por favor, não tentem arruinar o negócio ou ao Wintor. Porque se você fizer isso, você vai morrer. Enquanto Nick continuava a refletir sobre tudo, sua própria realidade finalmente se impôs. Na verdade, acho que estou numa posição semelhante à de Orua. Wintor me nomeou seu extrator-chefe de Zefix. Se eu o traísse, também seria morto. Nick cerrou os punhos. Wintor é um empresário frio e calculista. Ele elimina todos que se opõem a ele. Se eu contasse a alguém alguma informação confidencial, morreria no mesmo dia. Lentamente, a raiva e o medo também se juntaram às emoções de Nick. Mentor, eu sei que esta é a minha responsabilidade, mas você sabia que isso ia acontecer. Talvez você até quisesse que isso acontecesse. Afinal, você disse que queria que eu aprendesse. Nick rangeou os dentes de raiva. Mas então, uma cena surgiu na mente de Nick. A cena mostrava o Mentor atrás de Nick enquanto este cegava o sonhador. Naquela cena, o entorno estava completamente encharcado de água de esgoto. Nick se lembrou de como tinha sido difícil para o Entor pular lá dentro, e também se lembrou do quanto o Entor havia sofrido depois de sair do esgoto. Ele só fez isso porque queria pegar o sonhador, pensou Nick com ódio. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais Nick sentia que não acreditava verdadeiramente nisso. Entor fez isso apenas por causa do sonhador? Na verdade, provavelmente não. Não havia certeza de que eu fosse morrer. Havia uma boa chance de eu conseguir nadar até a entrada do esgoto onde o Entor estava. Então, o Entor teria sido capaz de me ajudar sem precisar pular nos esgotos. Havia pelo menos 30 metros entre o local onde Nick estivera e a entrada do esgoto. Para o Entor nadar essa distância, ele deve ter pulado nos esgotos quase meio minuto antes de chegar ao lado de Nick. Nick colocou as mãos nos joelhos e os agarrou com violência, tomado pela frustração. Ele não está com frio, pensou Nick. Ele pode parecer frio agora, mas as pessoas só mostram sua verdadeira face quando estão em uma situação estressante ou perigosa. Quando era importante, o Entor estava disposto a pular nos esgotos para me salvar. Talvez também fosse para o próprio bem dele, mas ainda assim deve ter sido muito difícil. Neste momento, ele só está com frio porque precisa estar. Este é o trabalho dele. Como ele disse, a decisão de matar Orua provavelmente também pesa muito em sua mente. E, no entanto, ele continuou conversando normalmente comigo e não disse nada inapropriado. Eu errei, e o Entor tem que sofrer por causa disso. Mas ele apenas me repreendeu. Orua sofre por minha causa. O Entor sofre por minha causa. Se as coisas correrem mal, até o Pator vai sofrer por minha causa. Fui eu quem tomou a decisão de adquirir Orua. O Entor me avisou, mas eu não dei ouvidos. Tudo isso aconteceu por minha causa. Nesse momento, a maioria das emoções de Nick desapareceu, restando apenas duas: culpa e determinação. A culpa é minha.
E é minha responsabilidade corrigir esses problemas. Não importa o que eu tenha que fazer ou quanto isso me custe. Nick olhou para frente novamente. O sonhador ainda estava de pé ao lado de Orua, que dormia. Nesse momento, Orua parecia estar dormindo tranquilamente. Não é tão ruim assim, Orua. Você só terá alguns pesadelos e acordarás. Não será tão ruim quanto você imaginou. E quando você acordar, você será oficialmente um extrator Zefix. Você terá um futuro de verdade e adquirirá habilidades poderosas. Sei que as coisas só vão melhorar para você. Infelizmente, não farei parte desse futuro. Eu sei que você me odeia. Nick expirou fundo, com a voz trêmula. E eu não tenho problema nenhum com isso. Esse é o preço que devo pagar. Não mereço perdão pelo que fiz. Nick continuou olhando para Orua. As lembranças do que Nick havia feito com Orua tornaram-se cada vez mais vagas. Foi quase como se nada disso tivesse acontecido. Era como se nada tivesse mudado. No entanto, sempre que Nick olhava para Orua e o sonhador, ele se lembrava da realidade. Aconteceu. Mas não parecia que tinha acontecido. Depois de um tempo, Nick colocou a cabeça entre as mãos novamente. Silêncio. Nick não se mexeu. O tempo passou. Nick teve bastante tempo e oportunidade para refletir sobre o que havia feito. Nessa unidade de contenção, Nick não tinha nada para fazer. E ele teve que permanecer aqui por 8 horas. Paradoxalmente, pareceram as 8 horas mais longas e mais curtas da vida de Nick. Por um lado, Nick sentia que o tempo estava se arrastando infinitamente, mas, por outro lado, Nick se desesperava com a rapidez com que o tempo passava. Ele não queria ver como Orua reagiria ao acordar. Foi uma tortura. No entanto, as coisas só mudariam 8 horas depois. Após apenas 5 horas, algo aconteceu. CRK. CRK. Nick ouviu algo e olhou para o lado. Ele viu o sonhador dar alguns passos para trás enquanto recuava para o seu canto. Por um instante, Nick ficou confuso. Mas, no instante seguinte, o corpo de Orua começou a tremer violentamente. Os olhos de Nick se arregalaram. Ele está tendo uma convulsão. Capítulo 49. Preocupação. Ao presenciar a convulsão, Nick percebeu por que o sonhador havia recuado. O sonhador estava mostrando que não estava tentando matar Orua. Acontece que Orua não era forte o suficiente para resistir ao que quer que o sonhador estivesse lhe mostrando. Quando ainda estava aqui, Albert havia contado a Nick sobre alguns perigos potenciais. Albert havia dito que trabalhar com o sonhador poderia ser perigoso, mas não deveria ser. Como o sonhador se alimentava apenas da mentalidade, ferimentos reais não existiam, e como todos esqueceriam os sonhos que tinham, problemas mentais também não deveriam existir. A única parte perigosa era durante os sonhos. Se alguém fosse levado ao limite em um sonho, sua mente poderia realmente desligar. Nesse ponto, suas funções corporais podem parar de funcionar. Mas Albert disse que seria difícil notar alguém morrendo assim, pensou Nick. Ele disse que eles morreriam em silêncio. No entanto, Orua definitivamente não vai morrer em silêncio. Isso significa que ainda tem uma chance de salvá-lo. Nick levantou-se de um salto e pulou para o lado de Orua. O sonhador apenas olhou para Nick de seu canto com seus olhos sem vida. Orua começou a espumar pela boca e seu corpo fazia barulho ao bater contra o chão. Orua. Nick gritou enquanto dava leves tapas nas próprias bochechas. Nick já tinha visto convulsões nos Dreis, mas não fazia ideia de como lidar com elas. O que ele deveria fazer? Ele deveria segurá-lo firme para que ele não se machucasse. Ele deveria ter dado um tapa nele para acordá-lo. Orua, aguente firme. Nick gritou, apavorado. Você ainda está vivo. Orua, você acordou. Foi tudo um sonho, Orua. Por favor. Mas Orua continuou a agarrar. No instante seguinte, um líquido repugnante, de cor marrom esverdeada, apareceu na garganta de Orua. Vômito, pensou Nick. Nick observou o vômito borbulhar na garganta de Orua. Ao mesmo tempo, Nick ouviu o som de Orua tentando desesperadamente respirar. Ele está se asfixiando com o próprio vômito. Nick agarrou Oru imediatamente e o levantou pelas pernas. Então, Nick começou a sacudir Orua para que todo o vômito saísse. O vômito saía da boca e do nariz de Orua. Por favor, Orua. Acordar. Nick entrou em pânico ao colocar Orua no chão novamente. O tremor havia diminuído. Nick apenas esperava que isso fosse um sinal de recuperação, e não de morte.
Após alguns segundos, os olhos semicerrados de Oru apenas fitaram silenciosamente o teto da unidade de contenção. Eles não se mexeram. Nick olhou para Orua com terror. Por favor, esteja vivo. Por favor, esteja vivo. Por favor, esteja vivo. Nick repetia em sua mente. Orua. Orua, você está bem? Nick perguntou com voz preocupada enquanto dava leves tapinhas na bochecha de Orua. Por favor, não morra. Por favor. Nick apenas olhou para Orua. Orua ficou sem fazer nada por vários segundos. Lentamente, Nick avançou e encostou a cabeça no peito de Orua. O coração dele ainda está batendo, pensou Nick, aliviado. No instante seguinte, Nick colocou a mão em frente à boca de Orua. Ele também está respirando. Nick soltou um suspiro de alívio. Ele ainda está vivo. Nesse momento, as emoções reprimidas de Nick finalmente relaxaram, mas ele ainda se sentia um pouco nervoso em relação ao estado de Orua. Nick levantou Orua com cuidado e saiu da unidade de contenção. O sonhador apenas observava Nick em silêncio. Quando Nick saiu da unidade de contenção, viu o Intor erguendo os olhos da sua mesa e caminhando em sua direção. Ao ver Orua inerte, o Intor soube que algo devia ter dado errado. O que aconteceu? Perguntou o Intor. Nick respirou fundo e contou tudo o que havia acontecido para o Intor. A expressão de Winter tornou-se mais sombria à medida que ele ouvia mais. Parece que ele sofreu graves danos psicológicos, disse Winter. O que vai acontecer com ele? Perguntou Nick. Não sabemos, disse Winter. Você não sabe? Perguntou Nick com voz ansiosa. Cada pessoa reage de forma diferente ao estresse mental severo, acrescentou Winter. Minha professora só mencionou algumas das possíveis consequências naquela época. No entanto, uma coisa é certa. Ele precisa consultar o médico, explicou Winter. Então, vamos a um deles, disse Nick com urgência. Winter colocou a mão no ombro de Nick, impedindo-o de sair. Nick, se acalme. Winter, eu preciso. Calma, gritou Winter. Nick respirou fundo. Sim, o quê? Perguntou ele. Nick, nós não vamos sair para chamar o médico. Os médicos vêm até nós. Primeiro, Nick quis gritar de raiva, mas depois seus olhos se arregalaram. Eles vêm até nós? Perguntou ele. Winter assentiu com a cabeça. Vai, gritou Winter. Já vou, gritou o Pator de um lugar distante onde estava limpando o chão. Sim, senhor, perguntou o Pator. Chame um médico da clínica mais próxima para vir aqui, ordenou Winter. Este garoto sofreu graves danos psicológicos causados por um espectro. Ao ouvir isso, Pator respirou fundo. Ele olhou para Uru em choque e depois olhou para o Winter. Pator era incrível em manter uma expressão impassível, mas o Winter ainda assim notou que a expressão de Pator havia se tornado mais fria enquanto ele olhava para o Winter. Claro, senhor, disse Pator antes de sair correndo do armazém. O Winter se virou para Nick. Coloque-o de lado, disse ele, apontando para uma das paredes. Nick assentiu com a cabeça. Obrigado, Winter, disse ele baixinho enquanto caminhava em direção a uma das muralhas com Orua. Winter apenas suspirou. A que agradecer? Nick não colocou Orua no chão, mas simplesmente sentou-se com ele ainda em seus braços. Passaram-se vários minutos antes de Pator retornar com alguém. Era uma mulher relativamente jovem, de cabelos verdes, que vestia um casaco branco. Pator conduziu a mulher até Nick. Quando Nick a viu, sua respiração acelerou. Ele esperava que Orua estivesse bem. Por favor, ajude-no, disse Nick com medo. O médico olhou para Orua e seus olhos ficaram visivelmente frios e distantes. Um menino tão jovem. Ela estava revoltada com essa empresa. Afinal, como uma criança poderia entrar sozinha em uma unidade de contenção? No entanto, a expressão do homem à sua frente demonstrava genuína preocupação e medo. Isso basicamente explicou ao médico o que havia acontecido. Aconteceu uma estupidez. Solte-o, ordenou ela friamente. Capítulo 50. Diagnóstico. Nick rapidamente colocou Orua no chão e deu um passo para trás. Neste momento, Nick só esperava que Orua sobrevivesse. A médica tirou uma pequena bolsa com diversos equipamentos médicos e, lentamente, retirou algum tipo de instrumento que colocou no peito de Orua. Meio minuto depois, ela guardou a ferramenta novamente e colocou outra ferramenta no braço de Orua por um tempo. Em seguida, ela usou uma luz para olhar nos olhos vazios de Orua. Quanto mais o tempo passava, mais acentuada se tornava sua expressão de desagrado. Qual é o nome dele? Perguntou ela. Orua, respondeu-me. Orua, você consegue me ouvir?
Perguntou ela de forma amigável, olhando nos olhos de Orua. Orua não respondeu. Um instante depois, ela voltou a direcionar sua luz aos olhos de Orua. Eu sei que você está acordado, Orua, disse ela. Suas pupilas se contraem quando eu ilumino-as com a minha luz. Isso só acontece quando você está consciente. Orua não fez nada. Durante vários minutos, a médica continuou conversando com Orua enquanto tocava em diferentes partes do corpo dele. No entanto, Orua não demonstrou qualquer reação. Pouco tempo depois, o médico levantou lentamente o braço de Orua e o soltou. Os olhos de Nick se arregalaram ao ver que o braço não caiu. O braço permaneceu no ar. Orua? Perguntou Nick, esperançoso. No entanto, a médica apenas franziu a testa. No instante seguinte, ela estalou os dedos algumas vezes em frente ao rosto de Orua e até fingiu que ia cortar os olhos dele. Nenhuma reação. Por fim, ela apenas suspirou, levantou Orua lentamente e o ajudou a sentar, encostando na parede. Preciso falar com vocês dois, disse a médica enquanto se levantava. Nick sabia que ela estava se referindo ao Intor e a ele. Claro, disse Nick. Nick caminhou até o Intor e o médico o seguiu. O Intor olhou para o médico com uma expressão neutra. Qual é o diagnóstico? Primeiro, preciso saber o que aconteceu, respondeu o médico. Sei que os fabricantes dos EFIX são muito reservados, por isso preciso apenas de uma explicação geral. Ventura sentiu com a cabeça. Claro. Espere, disse Nick, interrompendo o Intor. Os dois olharam para Nick. Eu vou contar para ela, disse Nick, respirando fundo. Afinal, tudo isso é culpa minha. O Intor olhou para Nick por um instante, mas assentiu com a cabeça. Então, Nick contou ao médico sobre sua ideia de transformar Uru em um extrator Zfix para que ele tivesse um futuro fora dos Dreres. A médica ficou enojada com Nick, mas manteve uma postura profissional. Pelo menos ele se sente culpado, pensou ela, bufando. Quando o assunto era o sonhador, Nick apenas disse que Uru teve um pesadelo. Um pesadelo? Perguntou o médico. Um pesadelo ou pesadelo? Um pesadelo, respondeu Nick. Sabe, um sonho ruim. O médico franziu a testa e ficou em silêncio. Isso explica algumas coisas, disse ela. Com todas essas informações, posso ter mais certeza do meu diagnóstico. Nick e até mesmo Itoru viram atentamente. O menino, Uru, está acordado neste momento, explicou o médico. Seus reflexos e funções corporais autônomas estão funcionando bem. Isso significa que ele não vai morrer repentinamente nem parar de respirar. Ao ouvir isso, Nick soltou um suspiro de alívio. Ao menos Orua não morreria. Mas, perguntou Intor. Mas, continuou o médico, sua mente se isolou. Sua consciência real não interage mais com o mundo exterior. Isso significa que sua mente não recebe novas informações e também não pode compartilhar informações com os outros. Poderíamos dizer que ele está consciente, mas dormindo, de certa forma. Embora isso seja uma grande simplificação do que realmente está acontecendo. Nick olhou preocupado para o médico enquanto o Intor franzia a testa. O que isso significa? Perguntou ele. Significa que ele continuará nesse estado por um período indeterminado, disse o médico. Ele não se move sozinho. Isso significa que ele não consegue comer, beber ou ir ao banheiro sozinho. A única coisa que ele consegue fazer é dormir. Nick expirou fundo. Podemos fazer alguma coisa a respeito? Perguntou. É difícil, disse o médico. Como não conseguimos interagir com a consciência dele, não podemos resolver o problema. Trata-se de um problema mental e, se quisermos salvá-lo, precisamos de alguma forma despertar a mente dele. O médico suspirou. Infelizmente, isso é muito difícil. Afinal, a informação só pode entrar na mente quando o dono da mente a absorve ativamente. Não podemos simplesmente forçar a mente dele a ouvir. Nick sentiu o peito apertar. Há algo que eu possa fazer para salvá-lo? Talvez um daqueles banhos de recuperação? Não, disse o médico. Tratamentos como banhos de recuperação funcionam para lesões e Urua tecnicamente não está lesionado. De certa forma, não há nada de errado com o corpo dele. A única coisa que você pode fazer é mantê-lo vivo, falar com ele e esperar que ele acorde sozinho. Ele pode acordar amanhã. Ele pode acordar em uma semana. Ele pode acordar daqui a um ano. Talvez daqui a 10 anos. Talvez nunca. Nick olhou para o chão com uma expressão horrorizada. Foi difícil aceitar isso. Oru havia se transformado nisso e a culpa era de Nick. E se ele entrar em contato com o espectro novamente? Perguntou Intor. A expressão do médico tornou-se severa e fria. Se for um espectro que se alimenta de mentalidade,
Provavelmente pode mudar as coisas na mente de Urua, mas espectros que ajudam as pessoas não são muito comuns. Mas será que isso poderia ajudar? Perguntou Intor. O médico ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, mas as chances são maiores de que seu estado mental piore ou que ele morra, disse o médico friamente. Mentora sentiu com a cabeça. Obrigado. Pode nos enviar a fatura mais tarde. A médica fez o possível para não soltar uma risadinha irônica. Doutor, como posso manter Orua vivo? Perguntou Ni. O médico olhou para Ni com uma expressão neutra. 3 refeições diárias fáceis de digerir e engolir. 2 litros de água por dia. Troca de roupa regular. Seus dejetos corporais precisam ser limpos regularmente. É preciso lavá-lo a cada 2 dias. 3 vezes ao dia é preciso massagear suas pernas e braços ou ele morrerá de trombose. Um trombo? Perguntou Nick, confuso. Nem mesmo o Heitor sabia o que era aquilo. Se você não movimentar os membros por muito tempo, os vasos sanguíneos se contraem e um coágulo pode se formar em um deles. Quando o membro é movimentado, o coágulo viaja pelos vasos e pode ficar preso no coração, nos pulmões ou em qualquer outro lugar. Essa parte essencialmente não receberá ar e morrerá, matando você junto. Se você quiser mantê-lo vivo, precisa fazer tudo isso.